Boa noite a todos e a todas. Bem, é com muita alegria que vamos hoje, talvez finalizar, pelo menos aqui na Seja, desse lugar, de palestrante. Estamos finalizando essa última palestra desse ano, 2019. E esse é o 9º ano em que, no mês de dezembro, o tema das minhas palestras é esse mesmo, Fidelidade a Jesus. E, particularmente, me é um tema muito caro, um tema muito querido, e poderíamos dizer que é como se fosse uma espécie de compromisso, de reafirmarmos um compromisso de fidelidade, ou talvez afirmarmos um esforço de um compromisso de fidelidade, pelo menos. E eu já disse que o que eu tinha para chorar hoje, eu pedi à espiritualidade que eu chorasse em casa, porque eu passei o dia me emocionando, lendo os textos para essa palestra. E eu disse, hoje eu vou precisar de uma forcinha, porque eu sei que comumente nesse tema eu fico muito emocionada. E aí eu peço a ajuda de vocês, parece que meu pedido foi pouco. Preciso da ajuda de vocês para que eu consiga conduzir a minha fala dessa noite. Eu fiquei há cerca de um pouco mais de um mês a pensar como seria a abordagem desse tema, já que por 9 anos é esse o tema da minha palestra no mês de dezembro. Eu não poderia repetir as palestras dos anos anteriores, e eu comumente fico pedindo inspiração, como será a abordagem desse tema para esse ano. Porque, de fato, para mim, representa não apenas a palestra do mês de dezembro, mas a palestra que representa o sentido desse lugar. De nos colocarmos nessa condição que eu aprendi com o Érico na palestra desse mês, que nós não estamos na condição de discípulos de Jesus, nós estamos na condição de candidatos a discípulos de Jesus. E me veio uma frase do Evangelho em que Jesus coloca que reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E aí essa frase me veio com uma força muito grande. Eu disse, pronto, então vai ser ela que norteará o sentido das reflexões dessa noite. Porque penso eu que talvez esse exercício de amor entre todos nós represente o sentimento genuíno de fidelidade a Jesus. Porque comumente a gente pode achar que é fiel a Jesus sendo uma boa estudiosa do Evangelho. A gente pode se colocar na condição de ser fiel a Jesus sendo uma trabalhadora assídua na casa espírita, abraçando uma causa assistencial, se voluntariando em algum trabalho, não deixa de ter os seus valores. E comumente a gente associa muito esse lugar de trabalhadora fiel, de discípula fiel, muito a esse espaço de prática. E eu acho que como nunca eu comecei a prestar um tanto mais de atenção ao que o próprio Jesus caracteriza para mim como um exercício de fidelidade. Queres, de fato, ser reconhecido como meus discípulos? A gente precisa aprender a se amar. E aí acabou sendo essa tônica, que meio que guiou boa parte da seleção dos textos, do que, de fato, eu gostaria de trazer como recorte para a gente trabalhar esse tema da fidelidade a Jesus esse ano. E se nas 3 últimas palestras eu trouxe Joana predominantemente, para a palestra de hoje eu trouxe Emmanuel predominantemente. E eu gostaria de iniciar, porque Emmanuel traz justamente esse recorte do Evangelho que está lá em João, no capítulo 13, no versículo 35, quando Jesus nos diz: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí, nesse livro, desculpa, não foi Emmanuel, porque esse livro é a psicografia de Chico, mas tem Emmanuel e vários outros autores.
o Espírito Albino Teixeira traz uma reflexão que, de certa forma, para mim, me esclareceu qual é esse lugar de discipulado. Boa parte dos esclarecimentos, quem não teve a oportunidade de assistir à palestra de Érico desse mês, eu acho que vale a pena ir lá no YouTube da Seja e fazer novamente uma reflexão muito importante que o nosso amigo Érico nos trouxe, né? E eu prometo que eu talvez me discipline um tanto mais para poder me colocar adequadamente nessa proposição de candidatura a ser discípula. E não ainda na condição de ser, de fato, reconhecida como discípula. Porque se o reconhecimento desse título está ligado à capacidade de amar, é para essa capacidade de amar que a gente precisa estar cada vez mais atenta, mais compromissada e muito mais reflexiva sobre como é que está sendo, né, apresentada a nossa cota de amor para esse exercício de candidatura a um discipulado. E aí esse espírito, o Albino Teixeira, fazendo um comentário a respeito dessa passagem, dessa fala de Jesus no Evangelho, nos apresenta esse texto que ele nomeia por muito se amarem. E o que eu gostaria de trazer a leitura para vocês. Ele nos diz: não somente pelas muitas reuniões que promovam, não apenas pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, não somente pelas lutas que se faceiam em nome do ideal, não apenas pelas atividades assistenciais que inspirem, não apenas pela fidelidade aos compromissos assumidos, não apenas pelo número de adeptos que façamos, não somente pelo desprendimento relativo aos bens materiais, não apenas pela resignação ante ao sofrimento, não somente pelo dom da mediunidade que possuam, não apenas pelas instituições que edifiquem, não somente pelo cultivo da verdade, não apenas pela simplicidade dos hábitos, acima de tudo, os discípulos do Senhor, em qualquer tempo e lugar, segundo as suas próprias palavras, serão conhecidos por muitos se amarem. E aí é que a gente entende, talvez de maneira mais aprofundada, qual é o sentimento que deve reger todas essas atividades. Porque quando o Albino Teixeira elenca todas essas atividades que são importantes, ele não está dizendo que a gente menospreze a atividade existencial, o domínio a respeito das Sagradas Escrituras, as edificações, as instituições, a nossa capacidade de angariar devotos. Ele não é que ele menospreze isso, mas ele aponta que todas essas construções, atividades, estratégias e compromissos que assumamos precisam estar guiados pela lei de amor. Então, a atividade assistencial precisa ser movida pelo amor. O estudo da verdade e o domínio das Escrituras precisam estar a serviço do amor. Toda a nossa devoção no exercício da mediunidade precisa estar a serviço do amor. Só fará sentido o tempo disponibilizado para a assistência, para o trabalho, para o cuidado, para a devoção, para o compromisso, se fizermos com amor. Porque caso não façamos com amor, a gente pode desvirtuar a tarefa. E desvirtuando a tarefa, a gente deixa de ser, de fato, esse candidato ao discipulado. Então, a partir dessas reflexões, é que a gente vai se perguntando ou se colocando de maneira mais atenta, como é que está o meu movimento de amor? Como eu edifico, como eu utilizo essa energia frente a tantas inúmeras atividades e desafios que a vida nos coloca? E talvez seja essa uma das perguntas fundamentais para que a gente possa entender esse sentimento de fidelidade a Jesus.
de fato, esse sentimento de fidelidade. Porque os desafios se apresentarão na atividade, no estudo, nas provações, nos compromissos que iremos abraçar, nas necessidades de vínculos que precisamos fazer. Em todas essas experiências, dificuldades se apresentarão. Mas se lembrarmos que o nosso compromisso de fidelidade a Jesus nos amarra a um compromisso de amor entre nós, a gente dá um sentido novo a todas as tarefas. E aí eu fiquei a me perguntar, nessas reflexões, que bom que eu tive a oportunidade de, pelo menos durante esse mês, participar, como espectadora de praticamente quase todas as palestras da SEJA esse mês. E eu estava hoje à tarde também com um sentimento de muita gratidão aos colegas de casa, os que também nos visitam na condição de palestrantes, porque a sensação que eu tive é que foi muito uma construção coletiva, os impactos que eu tive nesse mês de dezembro, que particularmente, assim, eu achei, não sei se é porque vai muito da minha sensibilidade com relação a esse mês, eu achei uma das palestras mais evangélicas, mais emotivas, talvez por ser uma palestra de muita celebração ao nascimento de Jesus. E eu lembro que na palestra de Leidson, esse mês, eu parei para poder anotar no meu bloco de notas do celular uma frase que me chamou a atenção. Na de Érico, da mesma forma. E aí eu fui fazendo isso nas palestras que eu me vi confrontada durante esse mês. E uma das reflexões que me veio é assim: como pôde Jesus nos amar tanto? Diante de tantas iniquidades e de tantas imperfeições que ainda nos apresentamos, como pôde nos amar tanto? Sem estabelecer diferença, nem condicionamentos, nem posição nenhuma. E uma das respostas que me veio foi porque ele amou muito a Deus. Foi pelo seu amor profundamente fiel ao Pai que ele foi capaz de nos amar. E aí, para mim, o sentimento de fidelidade ganhou ainda mais sentido. Porque me vi pensando que, diante da dificuldade de administrar uma relação difícil, eu preciso lembrar que eu amo Jesus para poder suportar. Diante de uma abnegação que terei que exercitar, o desafio ficará mais fácil de enfrentar se eu lembrar que, por amar Jesus, eu tenho um dever de assim me comportar. E pensando nessas reflexões, eu me confrontei com um texto, agora de Emmanuel, chamado Por Amor a Deus. E após a leitura desse texto, eu meio que consegui ainda mais responder àquela pergunta primeira, ou àquela reflexão primeira. Foi porque Jesus amou muito ao Pai que ele conseguiu suportar e nos amar. Diante de toda a maledicência que ainda assola a humanidade, ele ainda é capaz de nos amar, porque ele tem um dever de fidelidade para com a missão que o Pai deu. E aí eu acredito que a gente precisa construir um correlato, porque talvez para os nossos espíritos, Deus ainda seja uma entidade muito distante, infelizmente. Mas talvez Jesus para nós ainda é essa divindade mais próxima, graças a Deus. Ainda é a divindade que nos é mais palpável, mais concreta. E talvez por amor a Ele, a gente precise se esforçar um tanto mais para administrar as adversidades, para trabalhar o exercício de perdão, para nos reajustarmos diante das reconciliações necessárias, diante da resignação frente ao sofrimento. Então,
Se a gente ainda não ama o nosso contendor, o nosso inimigo, a pessoa que tira a nossa paz, aquele que nos apresenta o conflito, que traz para nós a perturbação, se ainda não somos capazes de amar profundamente esse que nos tira o equilíbrio, façamos o esforço de que por Jesus a gente vai tentar. Porque no dever de fidelidade é isso que Ele nos pede. E aí, olha que belíssimo texto esse que Emmanuel nos presenteia. Eu vou lê-lo todo e depois eu gostaria de trazer alguns recortes. Emmanuel nos diz: não importa que o filho problema te arranque lágrimas de aflição, se tu o abraças na condição de criatura eterna que Deus te deu a encaminhar. Não existe sofrimento na abnegação em favor de pais incompreensivos, se a eles te consagras na certeza de que os encontrastes por benfeitores que Deus te guiou, a fim de que os entendas e auxilies no reajustamento necessário. Não há dor no sacrifício por alguém no lar ou no grupo social, se temos nesse alguém a presença de uma criatura difícil que Deus colocou em nosso caminho para que lhe sirvamos de apoio. Não existe lágrimas nos encargos de auxílio ao próximo, basta às vezes inçadas de aversões gratuitas, se as acolheres por serviço que Deus nos entrega, na qual se nos apaga os impulsos da personalidade, a fim de que nos transformemos em auxílio aos semelhantes. Aceita a responsabilidade em tuas mãos e as provas que o tempo te trouxes por trabalho que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando os outros por amor a Deus. E mais depressa te desfarás de quaisquer sombras do passado, liquidando débitos e culpas em serviço de amor a Deus. Porque o amor a Deus se te fará luz no coração, fazendo-te viver ao sol do porvir. Eu achei muito bonita essa mensagem e para mim ela representou o sentido daquela reflexão, por que Jesus conseguiu suportar nos amar. Porque Ele assumiu essa missão de ser o pastor de nossas almas por amor a Deus. Então, diante da dificuldade, Ele lembrava que amava tanto a Deus que iria suportar. Diante do sacrifício, mesmo sendo motivo de muita angústia, por amor a Deus Ele obedeceu. E talvez, por nos ver como reflexo de Deus, Ele tenha suportado nos amar de forma tão incondicional. Sendo Ele para nós esse exemplo, que olhemos para os nossos filhos difíceis, para os nossos pais complicados, para o companheiro do trabalho, para o sofrimento que precisamos carregar, para a provação que precisamos encarar. Tudo isso como experiências que colocaremos a serviço de Deus. E por estarmos a serviço dEle, todo esse trabalho faremos com toda dedicação, cuidado, amorosidade e compromisso. E talvez seja esse nosso exercício que permitirá que a gente se inunde de Deus. Que a gente possa a cada dia se preencher dessa energia divina, nos capacitando a melhor amar. Porque o amor, como sempre nos coloca Joana de Ângeles, é exercício. É uma arte que precisa ser trabalhada, lapidada. Então, não é algo que vai cair, de repente a gente vai mudar, né? Uma outra pessoa no instalar de dedos. Não, é no trabalho diário.
é no desafio do perdão, é no desafio da convivência difícil, é no desafio de uma provação dolorosa, que a gente vai entendendo que isso está a serviço de Deus, que a gente acaba reassumindo o compromisso de não desistir, de não fraquejar, de não desanimar. Então, a partir dessas reflexões, a gente vai entendendo que sentido é que o Evangelho de Jesus precisa ter em nossas existências. Não dá mais para ser um Evangelho que apenas fique no domínio das nossas reflexões intelectuais, em que a gente vai disputar quem já leu mais livro, quem já leu toda a obra da codificação, quem já conseguiu ler todos os romances de Emmanuel, quem já leu toda a obra de André Luiz. Ninguém está aqui numa disputa intelectual pela verdade. Se de fato quisermos nos colocarmos como discípulos de Jesus, tudo isso precisa estar a serviço do seu amor. Tudo isso precisa estar a serviço do aprimoramento da nossa capacidade de amar para legitimar a nossa fidelidade a Ele. Porque Jesus não está preocupado do quanto de muito ou de pouco a gente conhece ou dá decorado o seu Evangelho. A sua grande preocupação é se o seu Evangelho já consegue germinar na sementeira dos nossos sentimentos. Por isso que ele coloca a condição de discipulato a quem consegue amar. Isso é uma reflexão muito importante. Porque talvez nas experiências de religiosidade ou de espiritualidade, a gente ainda esteja funcionando com Jesus só na nossa cabeça. Então a gente tem o Evangelho decorado, às vezes até se emociona, mas na hora do pega para capar da experiência, a gente não consegue testemunhar a condição de um servidor fiel. No desafio do perdão, do trabalho, da convivência difícil, da aprovação dolorosa, aí sim é que o Evangelho precisa se fazer presente. E aí nós nos lembremos de uma fala do apóstolo Tiago, que está lá na sua primeira epístola, no versículo 22 a 25, quando ele nos diz: mas não peço só para ouvirdes a mensagem. É necessário pô-la em prática. De outro modo, andais a enganar-vos a vós próprios. E talvez há quantos séculos estejamos nos enganando, achando que estamos gabaritados em Evangelho, gabaritado em doutrina espírita, que sabe todas as orientações, se brincar de cor. E na hora do desafio, do auxílio, do perdão, da inclusão, do testemunho, a gente ainda é um analfabeto sentimental. Então, é esse o convite que Jesus nos faz. E aí eu fiquei a pensar, porque talvez o Espírito da Verdade tenha colocado o Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Quando o Espírito de verdade coloca que o amor deve ser a base primeira, isso já nos apresenta qual o guia segura. Qual é a referência primeira? Instrução sem amor pode virar soberba. Instrução sem amor pode virar vaidade. Instrução sem amor pode fazer com que a gente se ache superior aos nossos irmãos. E muitas vezes a gente se coloque na condição de estar cobrando do outro, porque ele não faz aquilo que a gente queria que ele fizesse. Instrução sem amor pode ser muito perigoso. Olhemos o que a inteligência pode fazer sem moralidade. Então, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim eu acredito que é um dos capítulos mais acolhedores, assim, eu sempre digo, diante de um aperreio, quando eu quero ler o Evangelho, eu vou para o capítulo 6, o Cristo Consolador.
Primeiro, porque é o capítulo, mesmo nomeado como capítulo, boa parte das mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade, talvez seja o capítulo em que a gente mais se apresente com as palavras que rememoram Jesus. E aí eu gostaria de ler esse trecho porque eu acho que ele tem um significado muito importante para nós que somos espíritas. Porque o Espírito da Verdade começa com esse vocativo para todos nós. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que julgáveis ser o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Esse é o convite que o Espírito de Verdade faz a todos nós. Amemo-nos inicialmente. Instruamo-nos, porque o saber, ele alavanca até o processo de aprendizagem em relação ao amor. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se aprofunda, mais o nosso amor vai se sustentando numa fé raciocinada, que não deixa ser ludibriada, numa compreensão mais ampliada a respeito de Jesus, de Deus, do que é o nosso próximo. Quanto mais a gente consegue se aperfeiçoar, mais a gente gabarita-se para que a capacidade de amar possa crescer em bases cada vez mais sólidas. Então não é menosprezando a instrução, mas a instrução precisa estar a serviço do amor. Por isso que talvez o Espírito de Verdade tenha colocado o amai-vos como o primeiro ensinamento. E principalmente para esses dias tão desafiadores, tão confusos, tão violentos, tão desnorteantes, em que Jesus já anunciava que nesses dias de iniquidade, muitos corações iriam esfriar. O amor de muitos esfriarão. E talvez seja essa experiência que muitos de nós estejamos passando. Experiências de amores frios, de corações que estão ficando desesperançados. E por isso que mais do que nunca, a mensagem de Jesus nos convidando a amarmos-nos uns aos outros, representa esse fogo a reacender em todos nós o compromisso, o otimismo, a tolerância, a capacidade de perdoar. Não deixemos que os nossos corações esfriem-se. Não nos permitamos. Talvez esse seja o convite que eu tenha feito a mim mesmo, nesse recompromisso com o tema da fidelidade. Não nos permitamos que o nosso amor esfrie. E vamos novamente a Emmanuel. Agora no livro Caminho, Verdade e Vida. Tem duas mensagens nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, a qual ele faz referência a uma passagem que está lá no Evangelho de João. Antes de comentar mais particularmente esse trecho de Emmanuel que nós selecionamos, eu rememorei um texto que eu utilizei em uma das palestras anteriores com relação a esse tema da fidelidade, que particularmente foi um dos textos mais bonitos, pelo menos para mim, um dos textos mais bonitos e emocionantes de Amélia Rodrigues, que está lá no livro Trigo de Deus, em que Amélia Rodrigues vai nos falar, de maneira poética, a respeito da negação de Pedro e a respeito dessa passagem que está narrada no Evangelho de João, em que Jesus, depois da ressurreição, volta a conversar com Pedro e faz aquelas 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Eu acho que eu já li esse trecho de Amélia Rodrigues umas 5 vezes. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono. E por lembrar, talvez, que essa experiência, pelo menos é a leitura
a interpretação que eu faço a respeito dessa passagem, que o que Jesus fez com Pedro foi um trabalho de redenção em relação às suas 3 negações. A sensação que eu tenho é que ele fez uma reprogramação psíquica em Pedro. Pedro, que estava ainda todo afetado com o sentimento de culpa por ter negado Jesus por 3 vezes. Eu fico imaginando esse que se colocava, né, na condição de um trabalhador fiel. Ele que se colocava na condição de um discípulo que amava profundamente a Jesus. Gente, às vezes a gente fica mal porque a gente diz uma coisa desavorada a uma mãe, a um irmão. Imagine o que é a gente ficar com o peso de ter negado Jesus, colocando Jesus como um espírito que a gente ama profundamente. Eu acho que eu não teria estrutura psicológica para poder dar conta de uma negação dessa. Teria que ser um espírito, de fato, da envergadura de Pedro. E eu tenho muito essa sensação de quando Jesus faz essa pergunta por 3 vezes a Pedro, ele fez uma reprogramação psíquica para que Pedro trabalhasse o seu sentimento de culpa. Então, eu não quero explorar novamente essa passagem, mas eu quero destacar essa leitura. É o último capítulo do livro Trigo de Deus, do espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo. Eu vou dizer para vocês como é que está nomeado o nome desse capítulo. Apacenta o meu rebanho. É esse o nome, capítulo 25 do livro Trigo de Deus. E aí eu gostaria de trazer o comentário de Emmanuel a essa passagem que está lá no Evangelho de João. Primeiro, na mensagem chamada Amas Bastante, né, uma pergunta que Emmanuel faz. E o versículo que ele seleciona é o seguinte: perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Emmanuel faz o seguinte comentário a essa passagem: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a rogativa repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitava dos seus sentimentos mais íntimos. Contudo, nos diz Emmanuel, o ensinamento é muito mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. Não é qualquer trabalho, né, gente? Jesus confiava a Pedro o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação dos tutelados do mundo. Não é qualquer tarefa. Pedro iria contribuir na elevação dos seus tutelados no mundo, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor neste particular. Olha essa observação de Emmanuel, gente. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhes eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvem. Com amor, tudo o demais se resolve. E para tamanha missão, no ministério de redenção de muitas almas que ele iria tutelar, só quem muito ama é capaz de assumir tamanha atividade. Pedro, de fato, se colocou como o primeiro grande discípulo a abraçar a empreitada da divulgação e do acolhimento da Boa Nova a muitos corações desorientados e sofridos. Talvez fosse o mais cabeça dura, talvez fosse o mais impulsivo, talvez fosse um dos menos inteligentes entre os discípulos,
Mas a grande preocupação de Jesus a endossar ele esse trabalho era querer testificar a capacidade do seu amor. E a pergunta que Jesus faz é clara. Por isso que eu acho essa passagem muito significativa. Jesus pergunta sempre: Pedro, tu me amas? Porque é com base nessa relação de amor fiel que ele tem para com Jesus que ele se torna capaz de suportar tudo o que ele suportou na sua missão. É na certificação desse amor. Então, que a cada vez que nos perguntemos se estamos fazendo bem a nossa tarefa enquanto candidatos a sermos discípulos de Jesus, precisamos, antes de mais nada, investigar como é que está a nossa capacidade de amor. Porque é muito mais fácil quando a gente entende a profundidade dessa vinculação, seja com Jesus, seja com Deus, para a gente poder encarar os desafios. E é nesse lugar de vinculação que Jesus redime Pedro. Vocês acham que Jesus não sabia que Pedro amava ele? É claro que ele sabia. É claro que ele sabia. Ele não estava com dúvidas. Ele não estava inseguro com relação a Pedro. Talvez Pedro era que estava inseguro, porque ele estava com a autoestima detonada depois da negação. Profundamente conflitado com relação aos sentimentos de culpa. As 3 perguntas é para a sua redenção. E é muito interessante que as 2 primeiras respostas que Pedro dá: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus amarra o compromisso. Então, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus faz a 3ª pergunta, nos relata o evangelista Lucas que Pedro se entristece e que chora. Mas ele faz uma observação muito oportuna nessa resposta, quando ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Num reflexo firme de sua confiança em Jesus. De saber que nem sequer precisava ele responder, porque Jesus sabia de todas as coisas. Então, quando Pedro responde que ama Jesus, é um compromisso que ele está fazendo com a sua fidelidade a ele mesmo. Porque na hora dos desafios, ele vai precisar se perguntar: será que eu aguento? Aguento porque eu amo Jesus. E eu não estou só. Será que é possível? É possível porque eu amo Jesus e aí ele me confiou essa tarefa. Será que é suportável? É suportável. Porque se não fosse, Jesus não tinha colocado isso como rol de trabalho na minha seara. A pergunta de Jesus é uma pergunta de redenção de nós para conosco mesmo. No reafirmar esse sentimento de fidelidade que precisamos fazer nesse vínculo que acreditamos, mas que precisamos sentir mais profundamente em relação a esse amor que tanto nos acolhe, que tanto nos orienta, que tanto nos fortalece. E Emmanuel segue. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, que é o amor, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Inteligência é importante. Sabermos utilizar as habilidades que temos a serviço do trabalho é muito importante, mas, acima de tudo, o que nos colocará na condição de um colaborador efetivo e eficiente é a nossa capacidade de amar.
E Emmanuel, na outra mensagem chamada Apacenta, ele vai justamente fazer o comentário desse pedido de Jesus feito a Pedro, quando ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. E Emmanuel nos diz: significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade esse imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Emmanuel diz: nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência, da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. O convite que Emmanuel nos faz nessa reflexão é que a gente precisa só alimentar a parte boa. E talvez o que mais nos distancie dos nossos é porque a gente dá um foco tão grande às imperfeições. A gente amplia tanto as diferenças e deixa de cultivar a parte boa. Deixa de reconhecer o que há de mais valioso. E isso acaba minando e desanimando-nos diante dos desafios que as relações nos colocam. Então, o convite que Emmanuel nos faz é para esse alimento ao bem. E tenhamos paciência, que o bem sempre frutificará. O problema é que a gente é afobado e quer que já seja amanhã. Mas o tempo da germinação não é nosso. O tempo do desenvolvimento não é nosso. Que sejamos apenas os colaboradores a apostar na sementeira do bem, a nos esforçarmos para colocarmos a nossa cota de contribuição nessa sementeira do bem. Porque é dessa forma que a gente vai frutificando a seara do Senhor da maneira mais saudável possível, nas relações mais fraternas possível e num compromisso de fidelidade muito melhor exercido. E aí nós gostaríamos de finalizar com uma mensagem muito bonita de Joana, que está no livro Garimpo de Amor. Eu, comumente, quando quero uma mensagem amorosa, eu corro para esse livro. Assim, Garimpo de Amor é o livro dos afetos mais amorosos e sensíveis para mim. Então, comumente, quando eu quero uma mensagem amorosa, para finalizar alguma reflexão, eu corro para Joana nesse livro Garimpo de Amor. E esse trecho que eu gostaria de finalizar para as reflexões dessa noite está no capítulo chamado Amor e Jesus. É o último capítulo que ela trabalha nesse livro. É um livro que tem 30 capítulos, se eu não me engano, e Joana nos dedica todo ao amor. É amor e companheirismo, amor e família, né? Amor e cuidado. São vários capítulos sobre o amor, e o último capítulo ela nomeia Amor e Jesus.
E eu gostaria de trazer, né, esse trecho para todos nós, né, nesse compromisso de reconhecimento desse amor que tanto nos ama, desse amor que cuida tanto de nossas almas, desse amor que é tão compromissado com o trabalho da nossa redenção. Não vou conseguir nem enxergar para poder ler a mensagem para vocês. E quando Joana finaliza um livro desse chamado Garimpo de Amor, é para colocar Jesus como essa referência para todos nós, que nos ensina a ser cultivadores do bem, a exercer qual é o cuidado e o plantio necessário para que essa semente germine, floresça e frutifique. E nessa compreensão, Joana nos diz: amor e Jesus são termos da mesma realidade. Amando sempre, jamais escolheu a quem direcionar o seu sentimento. Ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Dividiu a história da humanidade mais pelo amor do que pelas palavras e pelos feitos. Ele é o símbolo do amor, portanto, não amado, mas que continuou amando e prosseguirá até o fim dos tempos. Nunca te esqueças, em qualquer situação, a mais penosa que se te apresente, que o amor possui a solução de todas as dificuldades. Ama, pois, sempre. E nesse Natal, seja esse o nosso exercício. Aprimoremo-nos a capacidade de amar. Alegremo-nos porque já temos Jesus como a nossa grande referência. Já temos Jesus, gente. Isso é muito importante. Já conhecemos Jesus. Já temos capacidade de amar Jesus. E isso já é uma conquista de alma significativa para todos nós. Então, que louvemos a presença de Jesus em nossas vidas. Porque o Natal é isso. É a alegria cantada na terra e nos céus pela presença desse Espírito que vem nos amar. Jesus encarnou para nos amar, para nos apresentar qual caminho seguro e mais amoroso e menos sofrido a seguir. Natal para nós é esse motivo de alegria. E é esse desejo que todos nós levemos esse significado do Natal para as nossas casas. E assim como os anjos que veio anunciar o nosso nascimento, rogamos em alto e bom som, na profundidade dos nossos espíritos. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade para com todos os homens. Muita paz a todos.